Nutrição orientada e os remédios na natureza. Capítulo 12. Frutas e hortaliças. O método pelo qual a natureza escuta seu processo de purificação, fortalecimento, regeneração e reconstrução através de alimentos apropriados. É um processo normal e não há milagres. Frutas e hortaliças frescas são rica fonte de minerais orgânico e vitaminas, e a presença desses fatores vitais nos alimentos torna-os de fato alimentos superiores. Frutas e hortaliças não são um complemento da alimentação, uma variação ou sobremesa, como usam em geral. Elas são, na verdade, o alimento por excelência. Nelas encontramos os melhores componentes da nutrição, as vitaminas e os sais minerais. Já destacamos a importância das proteínas como verdadeiros tijolos no edifício físico, mas em os alimentos menos concentrados, como as hortaliças e as frutas, os alimentos proteicos e os aminoácidos sozinhos não poderiam ser devidamente aproveitados. Devemos planejar ter em casa grande quantidade de hortaliças e frutas. Em algumas nozes, naturalmente procurando sempre combinar os elementos das refeições em conformidade com a tabela de combinação correta encontrada no 5º capítulo desta obra. Tanto quanto possível, deve-se procurar seguir o seguinte critério. Para as primeiras 3 combinações do referido capítulo, 50 a 75% da refeição deveria constar de hortaliças, preferencialmente cruas, e para as 2 restantes combinações, 50 a 75% de frutas cruas. E na medida em que os gastos se forem adaptados às modificações no regime, evitar os condimentos ou usá-lo com moderação, conforme procuramos indicar e recomendar no capítulo precedente. Não indicamos nenhuma classificação de frutos ou hortaliças. Podem ser usados numa mesma refeição várias espécies de hortaliças, assim como várias espécies de frutas. Noutras refeições, no almoço, por exemplo, pode-se fazer um prato de salada em que entrem diversas hortaliças cruas e ainda complementá-los com outras ligeiramente refogadas, e uma refeição em que cabem frutas especialistas de manhã e à noite. Pode ser usados vários tipos de fruta. Embora alguns autores prefiram separá-las em categorias ácidas e semiácida e doce, e até em frescas ou secas, recomendando que não sejam tomadas juntas na mesma refeição. Há mesmo os que sugerem usar-se apenas uma fruta de cada vez, só uvas ou só laranja ou só banana, mas não encontramos este rigor em parte alguma da natureza. Não há dúvida de que, no caso de pessoas muito enfermas, este cuidado deve ser observado, mas as pessoas sãs poderão variar um pouco. Acima dito, embora demos mais liberdade do que alguns autores, não estamos sugerindo que abandonemos os principais princípios várias vezes externado de que é sempre preferível variar frequentemente de refeição para refeição, a ter muitas variedades em cada uma delas. Há frutos que se colocam numa posição difícil de serem classificados, como o tomate, o abacate, por exemplo. Como os devemos comer e com que os combinaremos? O abacate contém mais de 20% de gordura, e assim é evidente que não devemos comê-lo com açúcar.
quando bem maduro e saborosos, sem nenhum tempero, mas pode ser combinado com alguma fruta. Entretanto, a melhor maneira é um prato salgado com azeitona, alho, cebola e tomates, com alguns cereais ou pão. Um prato assim é por si uma refeição sem precisar nada mais. Quanto ao tomate, há muita divergência e não queremos entrar em detalhe, mas vai bem com frutas neutras e algumas hortaliças e oleaginosas. Com ele se dão bem os cereais integrais, mas não os alimentos feculentos e nem os cereais refinados demais. Entretanto, os estômagos delicados tiram eles mesmos o que convém que cada indivíduo procure descobrir, não somente em relação com certos alimentos, mas com todos, e quais são os produtos que melhor combinam em sua natureza. Sempre é prudente observarmos os efeitos de uma refeição. Um arroto muitas vezes nos diz pelo cheiro qual alimento que não combinou bem em misturar com os outros. Note-se que existem tabelas de combinações de alimentos dizendo especialmente quais as frutas que combinam com outras, mas são tão complicadas que não pode ser usada por pessoas simples. Desde o princípio, procurei estabelecer uma tabela de combinações que pudesse, com menos prejuízo, ser usada por doutos e indoutos. É evidente que, por exemplo, certos cereais integrais pode ser usado com algumas proteínas vegetais não muito concentrada, mas qualquer tentativa para pormenorizar detalhes contribuiria apenas para complicar a compreensão e dificultar na prática. Desejo esclarecer que as combinações indicadas no 5º capítulo são fruto de muitos anos de estudo e consideração, observando nosso povo, mais cidade e na roça. E essa tabela de combinação é simples e satisfatória. Milhares de pessoas a têm adotado com proveito e muitas resolveram seus problemas físicos com essa adoção. Isto é suficiente.